Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais uma aula sobre trigonometria. Aula 3, ciclo trigonométrico. Bom, antes de iniciarmos sobre o ciclo trigonométrico, vamos falar um pouquinho das funções trigonométricas, relembrando aquilo que a gente já conhece. Se nós pegarmos um triângulo retângulo formado pela hipotenusa A e os catetos B e C, certo? E tomando como referência um certo ângulo alfa que não seja o ângulo reto, nós temos aqui o cateto adjacente a A e o cateto oposto a A, certo? No caso, em azul, o cateto oposto e em vermelho, o cateto adjacente. Em verde, a hipotenusa. Bom, as funções trigonométricas básicas é seno, cosseno e tangente. Se nós formos fazer a definição básica delas, nós temos que o seno é igual à razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, essa é a definição básica dessas funções trigonométricas com base no triângulo retângulo. Perfeito. Isso é uma coisa que você já deve lembrar do ensino fundamental, que você deve ter visto bem. E a gente vai pegar esse mesmo assunto e dar uma retomada, só que com algumas coisas mais complexas que nós vamos ver. Bom, dando continuidade, se nós pegarmos o plano cartesiano x e y, legal? E nós colocarmos uma circunferência nesse plano cartesiano, centrada, ela está centrada no plano cartesiano, e uma circunferência não qualquer, mas uma circunferência de raio unitário, ou seja, o raio dessa circunferência mede uma unidade. Se nós pegarmos essa circunferência e sobre ela colocarmos um ponto qualquer, e sobre esse ponto nós fizermos a projeção no eixo das abscissas, ou seja, uma projeção que ela é perpendicular ao eixo x, aqui nós formamos um triângulo, certo? Retângulo, onde nós temos o ângulo reto bem aqui nesse ponto. Então veja bem, esse triângulo retângulo ele é formado pelos pontos O, M e P. E aqui colocamos o ângulo alfa, certo? Aqui nós temos a hipotenusa e aqui temos dois catetos. Se pegarmos como base aquela definição que nós vimos agora há pouco sobre as funções trigonométricas, se pegarmos, por exemplo, o seno e o cosseno, o seno ele seria a razão entre MP e OP, certo? E o cosseno seria a razão entre OM e OP. Seria justamente essas distâncias aqui. Considerando que essa circunferência é de raio unitário, ou seja, que a distância OP equivale a uma unidade, então, obviamente, né, o seno e o cosseno vão ser exatamente as distâncias MP para o seno e OM para o cosseno, respectivamente, certo? Então, sendo assim, nós temos que esses valores, se nós pegarmos esses valores e projetarmos sobre o eixo x e o eixo y, nós temos, respectivamente, a representação aqui no eixo x, o valor do cosseno, e no eixo y, do seno. Então, vamos colocar isso aqui de forma mais clara. Aqui nós temos ciclo trigonométrico, certo? O eixo dos cossenos vai ser o eixo do x, ou seja, o eixo da abscissa. E o eixo do seno vai ser o eixo y, das ordenadas. E aqui nós temos um ponto qualquer. Esse ponto qualquer, ele faz o raio que liga o centro da circunferência a esse ponto, né? Ele faz um certo ângulo alfa em relação ao eixo dos cossenos. E temos aqui duas projeções, uma projeção no eixo das abscissas e vamos ter uma projeção no eixo das ordenadas.
que essas projeções vão ser respectivamente a função cosseno sobre o eixo das abscissas e a função seno no eixo das ordenadas. Então, basicamente, o ciclo trigonométrico se resume a ver essas relações. É algo muito simples, muito básico, né? Só que ao longo do tempo começa a haver algumas complexidades, né? Alguns detalhes mais que nós temos que ver com mais calma. Bom, o ciclo trigonométrico ele é dividido, né? Nós dividimos ele em 4 quadrantes. Aqui, embora nós estamos vendo os dois círculos, né, trigonométricos, um eu coloquei com a medida dos ângulos em graus, né, e o outro em radiano, mas é a mesma coisa, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, né? Aqui, por exemplo, a gente começa com 0, 90 graus, 180 graus, 270, aí quando dá uma volta completa, 360 graus. Aqui, ó, começa com 0 graus, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano e 2π. Pronto. Aqui 360 graus, certo? Então nós temos aqui a divisão do ciclo em primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Grande parte das operações que nós vamos realizar em trigonometria, ela se restringe muito ao primeiro quadrante. É claro que assim, todos os quadrantes são necessários, nós utilizamos todos. Mas muitos dos cálculos que nós podemos fazer utilizando basicamente o primeiro quadrante. Tanto é que nesse primeiro quadrante tem ângulos que são assim, muito importantes para o nosso estudo. Esses ângulos são chamados de ângulos notáveis. Aqui no primeiro quadrante, entre 0 e 90 graus, nós temos 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses três ângulos aqui são muito importantes, são o que nós chamamos de ângulos notáveis. Isso no primeiro quadrante, certo? Dentre esses ângulos notáveis, é claro que os extremos também fazem parte. Por exemplo, aqui 90 graus. Então, mais para frente, nas aulas futuras, nós vamos ver muitas questões que trabalham com esses ângulos, porque muita trigonometria que cai nas provas de vestibulares, e não só em provas vestibulares, mas em questões práticas do dia a dia, estão relacionados a questões trigonométricas em cima desses ângulos. Por isso que eles são chamados de ângulos notáveis, porque eles são muito recorrentes, tanto em questões de provas vestibulares quanto em aplicações práticas. Bom, nossa videoaula vai chegando ao fim. Quero desejar para vocês ótimos estudos e muita saúde e felicidade. Espero ver vocês em breve. Um abraço, pessoal.